pessoal, me pediram para resolver o exercício 6 aqui da P1 do primeiro semestre de 2017. É um exercício de equações simultâneas, condição de ordem e condição de posto, tá? Então ele dá esse sistema de equações simultâneas, na qual ele chama a relação entre as variáveis macroeconômicas para o Brasil, no qual I é o investimento, E a taxa de câmbio, Y a renda nacional, M a oferta monetária e C o consumo dos trabalhadores na economia brasileira. Bom, ele fala o seguinte, avalie a condição de identificação de cada equação pela condição de ordem e de posto, informando se as equações são identificadas ou não. E subidentificadas, exatamente identificadas ou sobre-identificadas, né? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Bom, eu aqui no caso, eu primeiro desenhei o sisteminha, né? E aí, vamos lembrar do que a gente tem que fazer. Bom, pra gente ver se é exatamente identificada, subidentificada ou sobreidentificada, a gente precisa fazer o quê? Casão menos casinho e comparar com Mzinho menos 1. Mas vamos nos lembrar o seguinte. Quem é casão? Bom, casão são as variáveis exógenas do meu sistema. Casinho serão as variáveis exógenas da equação que eu estou analisando, ok? Mzão são as variáveis endógenas do meu sistema. Mzinho, variáveis endógenas da minha equação, certo? Olhando para o sistema, então. Bom, quem são as variáveis endógenas daqui? Bom, são as variáveis que aparecem tanto de um lado quanto de outro, certo? Então, olhando aqui, por exemplo, o I, ele tá de um lado, tá de outro aqui. O E, ele tá de um lado e tá de outro aqui. Y tá de um lado e tá de outro aqui. Bom, e quem não está? M e C. Czão, certo? Que é o meu consumo, correto? Então, vamos lá. Mzão são quem? São 3. I, E e Y. Investimento, câmbio e produto. Renda nacional. Casão são 2. Consumo e oferta monetária, ok? Agora vamos olhar para a equação. Obtemos o casão e o Mzão, vamos obter casinho e Mzinho. Então vamos lá. Na primeira equação, das duas variáveis exógenas que eu tenho, quantas tem na minha primeira equação? 1. Então casinho é igual a 1. E Mzinho? Bom, Mzinho a gente tem que olhar. Da primeira equação, quais são as variáveis endógenas que eu tenho? Eu tenho I, eu tenho E. Correto? Então é 2. Duas variáveis endógenas na minha primeira equação. Ok. Então vamos lá, gente. Casão menos casinho. Quem é casão? 2. Quem é casinho? 1. 2 menos 1 igual a 1. E Mzinho menos 1. Mzinho 2. 2 menos 1. 2 menos 1 igual a 1. Se existe uma equivalência, significa que as equações são exatamente identificadas. Certo? Analisando aqui os outros casos, e aí vou deixar na mão de vocês fazer isso, a gente vai ver que todas elas são exatamente identificadas, certo? Quando casão menos casinho é menor do que Mzinho menos 1, a gente afirma o seguinte, olha, ela é subidentificada. Agora, quando casão menos casinho é maior do que Minho menos 1, aí ela é sobreidentificada, ok? Certo? Bom, então tá bom. Agora vimos a condição de ordem. Vemos a condição de posto. Vamos lembrar, gente, o que a gente faz com a condição de posto? Tá? Vamos lembrar que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos isolar os termos de erro, certo? Vamos isolar os termos de erros. Só que tem um probleminha aqui que a gente precisa ficar atento, gente. Veja só. A gente vê que tem Izinho aqui e Izinho do outro lado, concordam? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar, ó, que nem eu fiz aqui. A gente tem que passar o Izinho pro outro lado, entendeu? Porque assim que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que isolar todo mundo, certo? As endógenas e as exógenas. Só que aqui a variável se repete. Então a gente tem que juntar esses dois termos, certo? Foi o que eu fiz. Eu passei I, A4 vezes I, que é o investimento, que também está aqui do outro lado, negativo, isolei pelo termo comum, e aí vejam só o que ficou. Ficou 1 menos A4. Então o que eu fiz? Eu passei dividindo o 1 menos A4 para todos os termos, certo? E aí o que a gente fez? Aí sim, feito que eu realizei aqui, o que a gente vai fazer? Agora sim, nós vamos isolar o termo de erro, certo? A gente vai isolar o termo de erro normal aqui, né? E também nessa terceira equação, ok? Então o que aconteceu? A gente vai isolar os termos de erro, concordam? Bom, muito bem.
Aí, o que a gente vai fazer, gente? Vamos lembrar, a gente precisa agora fazer as condições de posto. Mas como é que a gente faz as condições de posto? A gente tem que montar esse esqueminha aqui, concordam? Mas vamos lembrar novamente, como é que a gente monta esse esqueminha? Bom, as equações todas aqui, elas possuem uma constante e elas possuem as variáveis endógenas e exógenas. Então, a gente tem que fazer uma organização, sempre começando da constante, certo? O que eu sugeriria para vocês fazerem essa organização? Começa, gente, ó, a organização que eu fiz aqui. Eu coloquei mzão igual a 3 e coloquei as variáveis. Eu coloquei kzão igual a 2 e coloquei as variáveis. Vamos organizar dessa forma, então, primeiro. I é y, como estava aqui. E depois czão e mzão. Consumo e oferta monetária, como estava aqui. Aí o que a gente vai fazer, gente? A gente vai distribuir os coeficientes, certo? De acordo com essa ordem aqui. Então, por exemplo, quem são as constantes aqui? Bom, a constante é esse carinha aqui, essa e essa. Então, a gente coloca aqui, concordam? I. Quem está acompanhando na primeira equação, quem acompanha Y? 1. E na segunda? Não tem, então é 0. E na terceira? Tem? Não, então é 0. Quem é que acompanha exão? Exão quem acompanha é o menos A4 dividido, menos A2 dividido por 1 menos A4, que está aqui. Quem é que acompanha o exão aqui? É 1, então coloco 1 aqui. E aqui, tem exão? Não, coloco 0. Vamos agora olhar para o y. Quem é que acompanha o y na primeira equação? Não tem, então 0. Quem é que acompanha o y aqui? Menos B2. E aqui 1. Então a ordem vai ficar 0, menos B2 e 1. Vamos voltar para a primeira equação. Quem é que acompanha o consumo? Menos A3 dividido por 1 menos A4. Perfeito? Quem é que acompanha C? Czão aqui na segunda equação. Menos B3. Quem é que acompanha Czão na terceira equação? Menos C3. Agora, vamos olhar para o mzão. Quem é que acompanha mzão aqui? 0. Não tem. E aqui? 0. E aqui? Menos C2. Concordam? Tá até aqui, gente. Tá faltando um sinalzinho aqui do menos C2. É menos C2. Então, tá faltando um sinalzinho aqui do menos C2. Ok? Foi um errinho aí. Feita a organização, passamos agora para a resolução da condição de posto. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos primeiro olhar, gente, para o seguinte, tá? Sempre a gente vai fazer o seguinte. Eu quero analisar a primeira condição de posto. Então, eu corto esse carinha aqui, certo? Corto o carinha aqui e eu vejo, olha, na equação que eu cortei aqui, que eu obstruí, quais são as colunas que começam com 0? É essa e essa, certo? E quais são os elementos que estão abaixo de 0? Menos B2, 1, 0 e menos C2, certo? Então, o que a gente faz? O que nós vamos fazer? Nós vamos montar justamente uma matriz que vem com esses elementos aqui, concordam? Ó, que vem com esses elementos aqui, que estão abaixo do 0 na primeira equação, lembrando. Eu obstruí aqui essa primeira linha, porque eu estou pensando na primeira condição de posto da primeira equação. Quem é que está abaixo de 0? São esses caras aqui. Então, vou montar uma condição de ordem com eles aqui. Condição de posto, perdão, com eles aqui. Formei a matriz e já passei para o cálculo do determinante, certo? Então, o que acontece? Diagonal primária menos diagonal secundária. Só que a diagonal secundária deu 0. Menos B2 com mais C2, menos B2 vezes mais C2 dá mais B2 aqui, concordam? Mudei aqui o sinalzinho positivo. Para ser identificado tem que ser diferente de 0. Então, para essa multiplicação ser diferente de 0, tanto B2 quanto C2 precisam ser diferentes de 0, concordam? E na segunda equação? Bom, na segunda equação, mesmo procedimento. Vou obstruir a segunda linha e vou ver aqui, certo? Nesta segunda linha que eu obstruí, onde é que estão os zeros? Estão aqui, estão aqui. Logo, eu vou formar uma matriz com os elementos que estão acima dos zeros e abaixo dos zeros. Formo essa matriz. 1, 0, 0, menos C2, certo? O que isso significa? Bom, diagonal primária é menos C2, menos diagonal secundária, 0. Então, para ser identificado, menos C2 precisa ser diferente de 0. Terceira equação, gente, terceira condição de posto. Vou obstruir aqui a terceira linha e vou ver. Onde é que estavam os zeros? Estava aqui e aqui. Vou formar uma matriz com estes elementos, correto? E vou fazer a multiplicação. Aqui deu 1.
significa que é identificável, ok? E aqui são as condições para ser identificado, ok, gente? E por fim lá a letra B, né? Eu não escrevi a letra B, essa é deixar vocês pensar um pouco. O governo brasileiro decide que adotará a oferta monetária brasileira, tá? Na qual M da dos Estados Unidos, na qual M é igual a 0,7 M asterisco. M é a oferta monetária dos Estados Unidos. Isso muda o sistema de equações acima? Quais seriam as variáveis endógenas nesse caso? Bom, gente, mudaria o sistema se houvesse uma alteração olha, quem são as endógenas e quem são as exógenas, certo? Se mudasse a condição, vamos supor, se casão fosse para 3 e emissão fosse igual a 2. Aí, gente, mudaria toda essa lógica aqui, concordam? Porém, vamos pensar. Emissão é uma variável exógena, concordam? Então, o que vai acontecer? A única coisa que eu fiz, eu dei uma identificação matemática para essa nova variável, porém, para esta variável, porém, ela ainda permanece exógena. Então, emissão é substituído por 0,7 M asterisco, entendeu? Ou seja, eu falo assim, ó, casão ainda é igual a 2, porém agora é consumo e 0,7 M asterisco. Mudou o número de variáveis exógenas? Não. Muito menos o número de variáveis endógenas. Então, o que acontece? Nada. Nada. Isso vai alterar alguma coisa? Muda o sistema de equações simultâneas acima? Em nada. Ok? Obrigadão.